Olá, Shalom. Bem-vindos novamente ao nosso projeto Revelando Oculto. Em todas as plataformas, eu quero trazer este assunto importante. Alguns meses atrás, eu tive um telefonema de uma pessoa do nosso grupo Beit Harizal, e foi num pleno Shabat que essa pessoa entrou em contato comigo. E essa pessoa me relatou algo que estava acontecendo com o seu filho. E, bom, muitas pessoas escondem sobre esses assuntos, não falam, acham que esses acontecimentos só acontecem em determinados locais. Bom, o filho dessa senhora, ele estava possuído por um daimon. Bom, quando ela me ligou, eu estava já bem no final de Shabat, resolvi atendê-la. E nesse momento, ela colocou o telefone para a entidade e ficamos quase 2 horas conversando, e eu tentando fazer com que aquela entidade saísse do corpo daquele jovem. Bom, a entidade prometeu várias coisas ruins na vida do jovem e também da sua família, ameaças. Comecei rezando o Salmos 91, para quem não sabe, o Terrilim 91, ele tem uma força poderosa contra essas entidades, e não precisa de você clamar nome de ninguém, não precisa de você gritar, não precisa de você fazer um show. Simplesmente se você tiver realmente o conhecimento e saber realmente quem é essa entidade, e muito provavelmente que essa entidade ela vai ficar sujeita a você. Ameacei em falar o nome sagrado para essa entidade. No entanto, essa entidade começou a debochar da minha pessoa e começou a ameaçar o jovem, a sua mãe, seus irmãos, e enfim. Comecei então a tomar algumas medidas drásticas a esse respeito. E foi então que eu ameacei essa entidade, encurtando aqui toda a história. Eu conhecia a entidade e sabia quem ela era. E não era qualquer entidade que se manifesta em igrejas, em terreiros, não era elas. Por incrível que pareça, era um outro tipo de entidade. E foi quando eu percebi quem era, eu chamei a entidade pelo nome e comecei a rezar em aramaico para aquela entidade. No momento ela começou a ter reações, e foi quando essa entidade olhou para mim e começou a debochar, dizendo que eu não teria forças alguma para retirar ela daquele local, pela distância que estávamos. Bom, eu disse para a entidade que eu poderia não estar lá, mas a minha voz estava. E depois de muito deboche, essa entidade começou a querer ameaçar e atacar a família. E eu percebi que era hora de dar um fim naquela história. Eu dei 2 minutos para aquela entidade sair do corpo daquele jovem. E a entidade começou a zombar, achando engraçado o que eu estava falando. E eu disse para aquela entidade: se eu disser o nome aqui, somente o nome, você não mais existirá nesta existência. Você será diluído. Você se transformará
em pó e cairá no esquecimento. Ou seja, ameacei a entidade que ela seria destruída para sempre, que nem o nome dela seria mais lembrado. E a entidade viu que eu não estava blefando. Foi então que eu perguntei para a entidade se ela conhecia realmente o santo. A entidade olhou para mim e disse: eu conheço você. A entidade me conhecia e eu também a conhecia. Eu sabia com quem eu estava lidando e sabia que eu não podia deixar tudo aquilo acontecer e eu precisava de dar um fim naquela história. Foi então que eu ameacei a entidade, dei 2 minutos para ela e quando eu disse: eu vou falar agora o nome do santo para você, essa entidade foi-se embora. Não retornou mais. Esses relatos eu vou deixar para a mãe e também para o jovem contar para vocês. Bom, esse tipo de assunto não é brincadeira. Isso acontece. Apesar que cristianizaram, envolveram crenças em volta desses assuntos, mas eles sempre existiram no meio do povo. Bom, só que as pessoas criam palco, criam shows até bizarros e acabam maltratando, humilhando as pessoas que atraem para si essas entidades. Confira comigo o depoimento da dona Rita e também do seu filho, a vítima desse daimon. E esse daimon estava muito furioso com o rapaz. E foi então que, pelo depoimento da mãe e também do jovem, eu pude entender o quão complexo era aquela história. Bom, confira aí a história da dona Rita e do seu filho. Que Axé vos abençoe e não tratem esses assuntos como meras coincidências. Isso existe. Existe uma forma, uma fórmula de afastá-los. Somente você pronunciar o nome do santo Kadosh Baruch Hu, o único, não precisa de show, não precisa de palco. Somente o nome é capaz de afastá-los para sempre. Bem-vindos ao nosso projeto Revelando o Oculto. Tudo de bom. Lehi Traut. Shalom, shalom. Eu quero relatar uma experiência de vida que eu tive há 2 meses e quero agradecer muito o Eterno pela vida do Yosef, que foi uma luz, que foi uma bênção no momento da minha vida que eu estava muito aflita. Tenho muita admiração pelo Yosef, por esse trabalho que ele faz, né? Sou grata ao Eterno, porque eu já tenho recebido bênçãos por intermédio desse trabalho dele. E quero compartilhar uma experiência de vida que eu tive. Eu me chamo Rita Sila, moro em Palmas, Tocantins, sou mãe de 3 filhos, de uma moça e de 2 rapazes, sendo que os 2 rapazes são autistas. E o meu filho caçulo, por nome de Micael, teve uma crise de possessão há 2 meses e ele foi uma coisa que nunca tinha acontecido antes com ele. Ele há 6 meses, no dia 6 de dezembro, eu estava meditando sobre a questão de data e eu não entendi isso. No dia 6 de dezembro, ele estava no trabalho
e teve uma crise, segundo o médico, de ansiedade muito forte. E alguém do trabalho me ligou pedindo para eu acompanhá-lo, porque ele estava com falta de ar e passando mal. E eu fui lá, cheguei lá, quando vi, parecia que ele estava tendo um ataque cardíaco. E aí eu levei ao médico, o médico examinou e falou que era uma crise de ansiedade. E com 6 meses depois, isso foi 6 de dezembro, quando foi 6 de junho, 6/6, né? Ele teve uma crise fortíssima. E estava no trabalho de novo e, de repente, uma amiga do trabalho me ligou pedindo para eu acompanhá-lo, porque ele estava passando mal e precisava que eu fosse ao hospital com ele. E minha filha pegou nesse momento de angústia e ligou para o SAMU. E eu não queria que o SAMU viesse, porque se o SAMU viesse, ia levar meu filho e internar numa clínica psiquiátrica, que seria muito pior. E eu pensei em todas aquelas consequências, como seria a vida do meu filho, a vida da minha família, né? E nesse momento eu lembrei do Moré Yosef. Eu lembrei de uma experiência que ele me contou, que ele relatou em um dos seus vídeos, de uma amiga, uma pessoa muito amiga dele, que o marido estava à beira da morte, né? E ligou para ele, e ele fez uma oração, né? E fez essa reza e socorreu aquela pessoa distante, né? Eu lembrei desse relato que ele relata em um de seus vídeos. E eu fiquei assim, imaginando, olha, o Rabino, o Yosef não me conhece, e hoje já é sabate, eu não sei se ele vai me atender, mas eu vou tentar. Então eu liguei para a esposa do Yosef, ela não pôde me atender, depois ela me retornou e eu pedi para ela, expus a situação e pedi para ela que, por favor, pedisse para o Moré Yosef me ligar. E eu expus toda a situação e de imediato o Yosef me ligou, fez uma chamada de vídeo. E quando ele fez a chamada de vídeo, ele conversou com aquela entidade, ele não queria conversar, né? Depois ele foi indo, conversou e o Yosef fez uma reza e ele falou para o Yosef, né, na conversa, que ele não ia sair da vida do meu filho, porque ele era dele e que ele queria matar ele desde muito pequenininho. E aí eu lembrei de um fato, quando a gente morava no estado do Pará, e a gente morava num loteamento novo e a gente, para ir para a cidade, andava a pé uns 5 quilômetros, e a gente passava numa quinta, como se diz por lá, e tinha gado, e tinha uma vaca que veio para cima de mim. Eu estava passando nesse local, nessa estrada, com uns 3 crianças. Minha filha na época tinha 5 anos e o Lucas tinha 3 anos e 8 meses e o Micael era recém-nascido. E aquela vaca veio para cima de mim e do meu filho, assim, e eu fiquei tão aflita, e eu rezei naquele dia e o Eterno nos deu o livramento, né? E nessa conversa ele relatou para o Yosef que ele estava usando, né, aquela vaca para me matar. Ele perguntou para mim primeiro assim: você lembra disso, não lembra? E eu falei assim: olha, eu não vou te responder, quem vai responder essa pergunta para você é o Yosef, é o Moré, que ele é a pessoa preparada para isso. E nessa hora ele ficou furioso comigo, porque eu não respondi, né?
E aí o Iosef interferiu, assim, falou com ele e tirou o foco dele, assim, ele ficou zangado comigo, porque eu não fiz o que ele queria. E eu estava com medo, eu estava com muito medo, mas naquela hora eu fiquei só eu e ele dentro de casa, ele quebrando as coisas. Então, assim, não foi fácil para mim, eu fiquei muito desesperada. Então, aí o Iosef começou a falar com ele, perguntar quem era ele não queria dizer. E eu sei que ele não queria sair. Aí o Iosef rezou em um idioma que eu não sei se era hebraico ou se era aramaico. Eu sei que ele rezou no idioma e ele foi resistindo. Aí depois ele fez uma reza assim que eu entendo que foi mais forte. Ele começou a gritar que ele não queria ir embora. E o Iosef falou: você vai embora, você vai deixar essa família em paz. E ele estremeceu e saiu. E meu filho ficou desmaiado. E eu fiquei assim muito contente por ver assim a ação de Hashem sobre a vida da minha família. E ter assim, por meio do Iosef, ter assim nos abençoado, trazido esse alívio, né, para nós. E eu estava tão angustiada que eu não queria desgrudar do celular. Quando o Iosef falou para eu ficar tranquila, que ele precisava desligar, que ele precisava cuidar das crianças, e eu estava tão assim aflita que eu fiquei com medo. A minha emuná naquele momento ficou assim muito pequena, que eu fiquei com medo dele voltar novamente, né? E hoje são 8 de agosto e já tem 2 meses que, para a glória do Eterno, bendito seja o Eterno, que meu filho não teve mais nada. E eu tenho conversado muito com minha família e eu relatei aquela história do Rabino Arquiva, que tudo é para o bem. Eu converso com ele, meus filhos, tudo que aconteceu com a gente foi para o bem. E vocês viram que aqui na hora do acontecido tinha uma pessoa, né, cristã, e que é considerada uma bênção, uma pessoa de renome dentro daquela instituição, e ela não pôde rezar, não pôde fazer nada pelo seu irmão, né, pelo meu filho. Aí vocês analisam da onde veio, qual foi o canal, qual foi a fonte que o irmão de vocês foi socorrido, né? Eu deixei assim esse ponto de partida assim para eles repensar, né? E eu tenho visto que meu genro, que era assim muito de crer de instituição religiosa, de querer ir, de levar minha filha, de querer levar meu neto para aquela coisa, ele está assim mudando de ideia. Então eu sou grata ao Eterno por tudo. Eu não sei, né, o porquê de tudo isso, mas o Eterno sabe o porquê de tudo. E eu quero agradecer, continuar agradecendo e sempre rezando, né, pedindo ao Eterno que me dê sabedoria, que me dê entendimento e que o Eterno abençoe a família do Iosef, sua vida, que lhe proteja e que nos guarde na sua luz para todo sempre. Amém. Olá, shalom. Este aqui é o meu filho Micael e nesse momento eu vou pedir para ele relatar um pouco da experiência, né, que ele teve há 2 meses atrás, que ninguém melhor para dizer o que sentiu, né, o que ocorreu com ele,
do que ele mesmo, e a palavra está com ele. Olá, boa tarde, eu me chamo Micael. Vou resumir um pouco, daquilo que a minha mãe relatou para vocês que estão vendo esse vídeo. 2 meses atrás eu senti uma possessão, eu percebi, que, para falar a verdade, eu nunca imaginei que eu ia passar por esses momentos difíceis na minha vida. Eu me senti muito naquela noite, que no dia que aconteceu isso, estava todo mundo reunido aqui. Tava meu irmão, eu, meu sobrinho, meu cunhado, e minha mãe. Aí, eu tava conversando com ela no quarto normalmente com a minha irmã. Aí quando pensa que não, eu peguei, desmaiei, e fiquei desacordada. Aí antes disso acontecer, eu tava agindo normalmente. Aí quando isso aconteceu, eu peguei, desmaiei, e quando eu acordei, eu tava fora de si. Eu me lembro que quando eu acordei, eu já estava falando coisas que eu não devia falar, eu estava fora de si. Meu comportamento estava muito estranho. Eu estava falando coisas que eu não sabia, falei coisas que eu mesmo nunca imaginei que eu ia falar. Bem, naquele dia, quando isso aconteceu, eu recebi um comando mental na minha mente. Eu estava sendo mandado na minha própria mente de fazer coisas que eu nunca imaginei que eu ia fazer. Naquela noite, aquela presença negativa que estava usando a minha mente, estava querendo tirar minha própria vida. E eu lutava com aquilo para eu não fazer o que aquele comando estava me ordenando a fazer. Eu estava tendo uma batalha, uma peleja entre o mal e o bem naquela noite. Aí ele me pediu para eu pegar uma faca para me matar. Mas antes disso acontecer, eu vi o meu sobrinho, eu fui partir para cima para poder matar ele. Aí o meu cunhado pegou, me segurou para impedir que esse ato acontecesse naquela noite. Aí vi que eu não conseguia fazer isso. Aí ele falou bem na minha mente: você vai falar agora mesmo que veio entrar nesse corpo para destruir essa família. Aí quando eu falei isso, eu estava obedecendo tudo que esse comando me pedia para fazer naquela noite. Aí depois eu me lembro que quando isso aconteceu, eu falei que eu vim me matar, que eu vim para destruir essa família. E também naquela noite também esse comando também falou para mim mesmo ir lá fora, quando todo mundo tiver desapercebido, penso que já tinha me acalmado, eu ia lá na frente, ver um carro passando na rua e ia me jogar no carro, na frente de um carro, para poder me matar, fazer isso. Aí depois minha mãe estava tão aflita, tão desesperada, que ela não sabia o que ela ia fazer. Ela precisou pedir ajuda. Aí ela pegou, pediu ao chefe fazer uma oração. Aí ele falou comigo, e eu falei que eu estava possuído, eu vim destruir essa família, eu vim apenas acabar com esse tormento, esse sofrimento que estava me comandando, que estava apenas me usando naquela noite. Aí eu estava querendo matar minha mãe, matar praticamente as pessoas que estavam ao meu redor. Aí naquele grande dia eu estava com uma força tão grande que eu mesmo não conseguia me conter, não conseguia me segurar para eu poder me controlar e fazer de tudo para aquelas coisas passar. Eu não consegui. Depois que tudo isso aconteceu, o chefe pegou, ele orou pelo Eterno, para o Eterno me ajudar, com a graça de Deus, a sabedoria do Eterno. Ele pediu para aquela possessão maligna que estava dentro de mim sair. E depois, com tudo isso saiu, eu melhorei, graças ao Eterno.